Olá, está no ar o programa Opinião. Hoje vamos falar a respeito do regime de previdência complementar que está sendo implantado no estado pelo governador Renato Casagrande. Quem cuida de todo esse trabalho no executivo é o administrador Alexandre Vernesbar. Alexandre, seja bem-vindo ao programa Opinião. Eu que agradeço estar aqui. Bom, a Assembleia aprovou o projeto de lei complementar que foi encaminhado pelo governador instituindo esse regime de previdência complementar. E como é que fica agora esse processo de implantação? Quais são as etapas que surgirão aí pela frente? Os próximos passos agora é a sanção do governador. E com a sanção do governador a gente vai fazer a construção do decreto que cria a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo. Esse decreto tem como uma das obrigações, estruturar o Estatuto Social da Fundação. Esse Estatuto Social, depois de estruturado, ele tem que ser encaminhado à Fundação de Previdência Complementar, a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e na aprovação da Previc cria-se uma nova obrigação de construir o plano de benefícios aos servidores públicos. Com a construção desse plano de benefício, novamente encaminhado à Previc, a Superintendência Nacional, aí ele vai ser aprovado e, com a sua aprovação, a Fundação tem a sua autorização de funcionamento. A partir daí, ela começa a receber os servidores e as suas contribuições. Quer dizer, então, que na prática o servidor só será enquadrado nessa nova modalidade a partir do funcionamento desse fundo, é isso? Exatamente. A lei não é a lei que vai fazer o enquadramento. O enquadramento se dará a partir da data do início do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar. Essa data do início deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado como no Diário Oficial da União. A partir desse momento, aí sim, os novos servidores que ingressarem no Estado, em todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, aí sim eles já ingressarão dentro do regime de previdência complementar. E pela sua experiência, pelo ritmo do processo de implantação dessa iniciativa, o senhor acredita que mais ou menos seria o que? A partir de 2014, em que mês mais ou menos? A nossa expectativa é que a instituição comece a funcionar a partir de 1º de janeiro de 2014. Mas isso não é uma data inflexível. A gente está com muita cautela, com muita tranquilidade para que coloque ela efetivamente em funcionamento, mas podemos dizer que será no início de 2014. Agora, por que o governo decidiu aderir a essa tendência, diria, nacional, já que a União já implantou esse sistema, o governo do Rio e de São Paulo também, e aqui por que está sendo necessário também adotar esse regime de previdência complementar? Isso aí é uma preocupação geral com relação à previdência, não necessariamente a previdência complementar. A gente observa que a previdência, nós somos muito perdulários em pagamentos de benefícios previdenciários. E por sermos perdulários, acaba que nossas despesas previdenciárias são muito maiores do que as receitas das contribuições previdenciárias, o que faz haver um desequilíbrio, havendo sempre necessidade do Estado, de alguma forma, aportar algum valor para esse equilíbrio. Isso, no futuro, pode se tornar uma bola de neve. A necessidade do Estado ter que aportar demais e se comprometendo as suas contas fiscais, e dessa forma comprometendo até o sistema previdenciário. Já vislumbrando isso para o futuro, todos os estados, aí o estado de São Paulo foi o pioneiro, logo após São Paulo veio a União, agora o estado do Rio de Janeiro está iniciando o funcionamento da sua entidade, o Espírito Santo está aprovando a lei, já em outras assembleias, como a do Ceará e de Minas Gerais, já tem outras leis, e outros estados também, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, entre outros, também já estão preparando essa lei. Todos estão preocupados com a sustentabilidade da Previdência. Todos estão preocupados em manter a remuneração ao servidor quando da sua aposentadoria. Se continuarmos no modelo que está, e o nosso modelo previdenciário brasileiro é muito parecido com o modelo previdenciário grego, e que recentemente teve problemas e quebrou, aonde gerou até problemas de pagamentos de benefícios aos seus
aposentados e pensionistas, exatamente para evitar este problema, o Brasil já está fazendo o dever de casa. E um dos pontos é esse projeto que o governador Renato Casagrande submeteu à Assembleia para aprovação, que esse projeto vem trazer um equilíbrio financeiro e atuarial, né, para o regime previdenciário estadual. E a situação da Previdência aqui no Estado, essa diferença entre o que se arrecada e o que paga, quais os números o senhor poderia citar para a gente? Vamos lá. A Previdência no Estado tem dois momentos distintos. Esses dois momentos separados por um marco que a gente chama de segregação de massa. Isso aconteceu em 22 de abril de 2004, quando foi sancionada a Lei 282, que é a lei que rege todo o regime próprio de previdência social dentro do Estado do Espírito Santo. Todos os servidores que já trabalhavam no Estado até essa data ficaram dentro de um que a gente chama de fundo financeiro. E todos os servidores que entraram após essa data, 22 de abril de 2004, ficaram dentro de um fundo que a gente chama de fundo previdenciário, né? O fundo previdenciário ele vai sendo capitalizado com base nas contribuições dos servidores e do Estado. Então, esse é um fundo equilibrado, né? Hoje ele tem uma receita de aproximadamente 900 milhões de reais, né? E paga um volume de benefício muito pequeno, principalmente em função de invalidez ou de benefício de pensão, né? Poucos servidores desses se aposentaram por um outro tipo de aposentadoria qualquer. Já no fundo financeiro, onde tem 81% dos servidores do Estado, esse fundo a gente fala que é um fundo de repartição simples, quer dizer, todo o dinheiro que cai nesse fundo referente às contribuições dos servidores e à contribuição do Estado, 11% dos servidores, 22% do Estado, vão para dentro desse fundo e saem imediatamente para pagamento das aposentadorias e pensões de servidores que já foram aposentados no passado, antes dessa data. Então, o que acontece com esse fundo? Esse fundo, no ano de 2012, ele arrecadou aproximadamente, né, 600 milhões de reais com contribuições de aposentados e pensionistas, né? Porém, a despesa previdenciária deste fundo no Estado do Espírito Santo é de aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais. 1 bilhão ou não? 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, quer dizer, entre o 1 bilhão e 500 e os 600 arrecadado, você tem uma diferença aí de aproximadamente 900 milhões que o Estado teve que aportar dentro desse fundo financeiro. Isso não é um rombo. O rombo seria se o Estado não tivesse condição, né, de fazer efetivamente esse aporte. O Estado do Espírito Santo é um dos estados que melhor equilibrado dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, ele consegue ainda hoje aportar essa quantia de recursos sem efetivamente gerar nenhum transtorno da LRF, né, para as suas autoridades, para os seus, como podemos dizer assim, para o executivo e para o chefe dos poderes, né? Então, quer dizer, esse númerozinho é um número que a gente acha que vai crescer, né? Foi basicamente 932 milhões no ano de 2012. A gente acredita que esse ano, em 2013, ele deve aproximar a 1 bilhão e 100 milhões. Nós vamos voltar rapidinho a esse ponto, mas antes eu queria que o senhor esclarecesse também para quem nos assiste a questão do valor máximo, né, a partir dessas novas regras. Quem não aderir a um regime de previdência complementar seria o valor máximo pago pelo INSS, é isso? Isso, né? Na realidade, para aqueles novos servidores que ingressarem a partir da data do início de funcionamento da fundação, né, eles vão poder optar ou não, né, pelo regime de previdência complementar. Lembrando, se ele não optar, a sua aposentadoria, né, vai ficar limitada ao limite do teto do regime geral de previdência social, que hoje está em R$ 4.159. Se ele optar, né, ele vai contribuir sobre o excesso, lembrando que são aqueles servidores que recebem a sua remuneração maior do que o teto, né, que é o foco da Previdência Complementar. Sobre esse excesso do salário total e os 4.159, ele vai contribuir com 8,5% e o Estado também com 8,5%. Isso é até bastante interessante porque hoje, sobre a totalidade do seu rendimento,
da sua remuneração, ele já contribui com 11%. Né? Se a gente fizer um cálculo ponderado disso, vai haver uma diminuição da contribuição dele para dar uma melhor garantia. Por que melhor garantia? Porque hoje as contribuições são para um fundo coletivo. Né? A partir da Previdência Complementar, as contribuições é para um fundo individual. Então, esse 8,5% do Estado e 8,5% do participante sobre o excesso, o que avança sobre o 4.159, vão para uma conta individual daquele servidor que vai ser capitalizada com o tempo. Então, ele pagará esse percentual acima aí desse teto máximo até 4.000 e pouco. Isso, ele não pagaria o que ele recebe acima disso. Vamos dizer o seguinte, apenas exemplificando para ficar mais claro de entendimento para quem está nos assistindo. Né? Quem ganha até 4.159, nada muda. Né? Continua como está. Né? Vai continuar contribuindo com 11% e 22% e não entra na Previdência Complementar. Porém, quem ganha acima de 4.159, por exemplo, um servidor que ganha R$7.000, ou R$5.000, ou R$10.000, né? O que vai acontecer com ele? Sobre os 4.159, ele vai contribuir com 11% e o Estado com 22%. Esses recursos vão ser destinados ao IPA-JM. E a diferença, vamos dizer que ele ganha 5.159. Dos 5.159 para o 4.159, esse R$1.000 de diferença, sobre esse R$1.000 vai incidir 8,5% do servidor e 8,5% do Estado. E essas duas contribuições vão para a Fundação de Previdência Complementar em nome do servidor. É uma conta específica em nome dele. Quer dizer que mesmo o servidor não podendo receber uma aposentadoria acima de 4.100 e poucos reais, ele ainda terá que pagar mais 8,5% em cima do que exceder a isso para ir para o IPA-JM? Lembrando que não é mais, é a menos. Né? Porque hoje, para quem ganha um salário de 5.000, ele paga 11% sobre tudo. Né? Então, a partir de agora, os novos que entrarem vão pagar 11% só sobre 4.159. E sobre a diferença, 8,5%. Então, a média ponderada da taxa vai diminuir. Né? Mas não parece uma certa contradição, já que ele não vai receber um benefício a mais, ele vai estar pagando 8,5% acima de um valor que ele recebe a mais, mas que não vai estar repercutindo no valor da aposentadoria dele. Pelo contrário, vai estar repercutindo no valor da aposentadoria dele. Ele continuando, vamos dizer que ele continue com 5.000 a vida inteira até ele se aposentar. Então, quando ele se aposentar, ele vai receber pelo Instituto de Previdência, né, do IPA-JM, ele vai receber os 4.159. E pela Previdência Complementar, a contribuição que ele fez pela diferença. Então, o salário líquido dele vai permanecer na mesma forma que ele tem hoje, que ele teria na atividade. A ideia da Previdência Complementar é manter o poder aquisitivo através do salário líquido que ele recebe no momento da aposentadoria. Ok, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos para um rápido intervalo. Você que nos assiste, não saia daí, é rapidinho, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre o regime de previdência complementar que está sendo implantado no estado do Espírito Santo pelo governador Renato Casagrande. Quem fala sobre o assunto é o administrador Alexandre Vernesbar, que cuida desse assunto na esfera governamental. Alexandre, eu queria voltar rapidinho ao que a gente vinha discutindo antes do encerramento do primeiro bloco, já que estamos lidando com números e números às vezes confundem um pouco. Então, só recapitulando, o governo, então, no caso da aposentadoria máxima pelo teto do INSS de 4.100 e poucos reais, né? O servidor, então, contribuiria com os 11% normais, como é praticado hoje. O governo entraria com a contrapartida dele de 22%. E o valor que exceder isso, digamos que ele ganhe o dobro do teto do INSS, essa parte que excede, representada pelo dobro, ele entraria, então, para ter direito a uma previdência complementar com 8,5%, né?
E o Estado também com 8,5%. O Estado com 8,5%. Aí isso tudo iria para uma reserva individual, né, que com o passar dos anos iria se capitalizando, recebendo rendimentos, né, de aplicações financeiras, gerando um montante que, ao final da sua vida funcional, ao se aposentar, ele vai ter condição de manter o seu padrão de vida, né, percebendo uma remuneração, né, compatível à sua remuneração líquida na atividade. Se ele quiser contribuir, então, com um valor acima de 8,5%, com um percentual acima de 8,5%, aí o Estado já não acompanha na contrapartida, ele não. Pode contribuir com um percentual que ele quiser acima de 8,5%. O Estado mantém a base dele, que é 8,5%. Isso, muitas vezes, é até bastante interessante, né? Se você observar, né, a Receita Federal permite que você faça deduções, né, da Previdência Complementar até o limite de 12% da sua renda, né? Então, quer dizer, se ele quiser contribuir até 12%, ele vai melhorar a quantidade de recursos no seu fundo individual, né? E, consequentemente, vai poder pegar esses recursos também e abater do imposto de renda, gerando talvez um menor valor a pagar ou até mesmo, algumas vezes, até ser restituído. No primeiro bloco, você citou que o saldo negativo da Previdência gira aí em torno de 1 bilhão e poucos milhões de reais anuais. Qual a perspectiva de economia e de equilíbrio desse saldo negativo a partir da implantação desse novo sistema? Só fazendo alguns comentários preliminares, o Estado do Espírito Santo é um estado em volume de servidores muito pequeno. Nós temos aproximadamente 51 mil servidores. Desses 51 mil servidores, aproximadamente 20% que vão estar aptos à Previdência Complementar. São aqueles que percebem acima do limite máximo do regime geral, que é os 4.159. Então, esse volume, primeiro, vai ter um tempo de sustentabilidade da própria fundação, que está aproximadamente de 5 a 7 anos, para ela ser autossustentável em função do volume de recursos que ela vai obtendo com o passar dos anos. Porque é só à medida que vai saindo o servidor, por aposentadoria, por pensão, né, que pode dar vacância no cargo para ter novos servidores entrando, e esses novos servidores optam ou não pela Previdência Complementar. Então, com a maturação, né, da fundação, a economia é de aproximadamente 200 milhões por ano. Então, isso, ao longo de uma década, chega a 2 bilhões. Na verdade, vai crescendo também, né, ao longo do tempo. Vai depender muito do volume de servidores. Se o Estado também for aumentando a quantidade de servidores necessárias para fazer a máquina funcional rodar, né, aumenta esse volume de recursos, né? Então, quando a gente fala que é 200 milhões por ano, é 200 milhões mantendo o volume de servidores. Se eu mantiver mais ou menos os 10 mil servidores na Previdência Complementar, eu vou ter uma economia de 200 milhões por ano. Se esse número de servidores começar a aumentar na Previdência Complementar, eu vou tendo um aumento maior desse volume de recursos também, né? Sempre fica aquela dúvida por parte do servidor público, se será vantagem ou não, se ele vai ter prejuízo ou não com essas novas regras. Então, o que você diria para o servidor? Qual a sua avaliação em relação a isso? Olha, eu sou muito crente que é uma solução muito interessante para todos os servidores. Primeiro que a gente tem que observar o seguinte: nos últimos 15 anos, né, já houveram 3 reformas de Previdência. Então, a probabilidade nos próximos anos é muito grande de haver uma nova reforma de Previdência, fazendo com que mexa em volume de benefícios, na qualidade desses benefícios, idade de aposentadoria e aí sucessivamente. Previdência complementar, de uma forma geral, né, daquelas que já estão consolidadas dentro do mercado, se você pegar, por exemplo, a Previ, que é do Banco do Brasil, né, os servidores que aposentam pela Previdência Complementar percebem salários muito maiores do que os servidores que apresentam pelo benefício comum, que é o benefício definido que se chama, né? Então, correndo tudo tranquilo, do jeito que acreditamos que vai acontecer, né, como é o histórico também das previdências complementares dentro do Brasil, né, você não vê problemas de quebrar previdência complementar, até porque elas são muito sólidas e tem um agente fiscalizador ferrenho, que é a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que acompanha diariamente a evolução
da entidade que está sendo constituída, né, a gente vê que toda a estrutura da Previdência Complementar traz ao servidor uma possibilidade da manutenção da sua remuneração líquida quando no momento da aposentadoria e algumas vezes até mais. No regime atual, o máximo que você consegue é a sua última remuneração, né? Na Previdência Complementar, você tem a possibilidade de conseguir uma remuneração até mesmo superior àquela que você tem quando no momento da sua aposentadoria, né? Isso a história mostra para a gente, né? E cabe sim, né, tanto aos participantes quanto aos patrocinadores ficarem de olho, prestarem bastante atenção e fiscalizarem. A própria lei traz essa conduta para que tanto os participantes quanto os patrocinadores fiscalizem a entidade periodicamente, né? E se você observar, é uma das entidades que tem maior volume de fiscalizações. Ela tem que ser fiscalizada pelos participantes, ela tem que ser fiscalizada pelos patrocinadores, ela tem que ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, tem que ter uma auditoria independente e é fiscalizada pelo Conselho Fiscal e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, quer dizer, tem 7 entidades que, durante todo o ano, têm que realizar as suas fiscalizações dentro dessa fundação. Então, quer dizer, ela está bem controlada, ela tem um objetivo certo, que é garantir a esse servidor a manutenção do seu nível de vida no final da sua aposentadoria. Eu acho que é eu tenho certeza que é um grande ganho que o servidor público estadual está tendo, né? E outra coisa, de novo, nada garante que o futuro previdenciário do jeito que está vai continuar exatamente o mesmo e se os estados, de uma forma geral, terão condição de continuar bancando esse custo previdenciário, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Existe algum seguro para deixar o servidor mais tranquilo um pouquinho? Existe algum seguro no caso de uma hipótese de acontecer algum problema lá na frente? Nessa regra que está sendo implantada no Estado, haveria algum seguro? Não, o seguro é a própria fiscalização da Previc, né? Ela não deixa chegar a nenhum problema de liquidação ou extra-liquidação ou liquidação dentro de entidades. Ela imediatamente ela atua para manter a sustentabilidade dos fundos de previdência complementar, né? Então, historicamente, a gente já vê isso, né? E se você observar direitinho, né, hoje, as entidades de previdência complementar que tem no Brasil garantem 17% do PIB nacional. Boa parte dos investimentos regionais são feitos por entidades fechadas de previdência complementar ou fundos de pensões, né? Então, vamos falar assim, seguro não tem nem para a gente que sai de casa de manhã cedo, que se a gente vai conseguir voltar ou não vai voltar para casa. Risco há em qualquer atividade, na nossa vida pessoal ou dentro das atividades empresariais ou dentro das atividades públicas. Mas a gente tem que se pautar aqui a boa gestão, a transparência, né, a dedicação ao servidor público, isso tem que ser sempre muito maior para exatamente manter a garantia para ele. No caso de São Paulo, que foi o estado pioneiro na implantação desse regime, né, de previdência complementar, há alguns dados que demonstrem o aspecto positivo dessa medida? São Paulo, ele iniciou efetivamente suas atividades no início desse ano, né? Ele já tem aproximadamente 4.000 servidores que já fizeram a opção pela Previdência Complementar, né? É uma entidade que vai ficar autossustentável em 2 anos pelo volume, né? Ele espera terminar o final do ano que vem com mais de 20.000 servidores, né? Então, quer dizer, o Estado de São Paulo está demonstrando efetivamente que o servidor público entendeu qual que é o objetivo da Previdência Complementar. Está tendo uma procura em massa pelos serviços da Previdência Complementar no Estado de São Paulo. Em outros países, a Previdência Complementar já é uma regra ou é exceção? Nós não temos cultura de Previdência Complementar. Se você pegar países como Holanda, Estados Unidos, Japão, né, Reino Unido, né, você vai ver que a Previdência Complementar já é quase uma obrigação pessoal, né? No Reino Unido, por sinal, a partir de 2017 ela vai ser obrigatória para todos os servidores. Enquanto na maior parte dos países ela é facultativa, no Reino Unido ela vai passar a ser obrigatória para todos os servidores do Estado, né? O Japão,
né, ele tem aproximadamente 134% do PIB japonês vem da Previdência Complementar dos fundos de pensão, né? A Holanda também é um país que tem um grande volume de previdência complementar. Os Estados Unidos, 80% do PIB dos fundos de pensão. Então, quer dizer, nós estamos, de certa forma, correndo atrás de novo de uma previdência mais sustentável através da previdência complementar. Não é só a previdência complementar, e isso é importante a gente também ressaltar, que vai gerar céu de brigadeiro, né, para a Previdência. Lógico, a gente tem que fazer o dever de casa também, sendo menos perdulário no pagamento de benefícios previdenciários, e aí sucessivamente. E aí o governo federal tem, nos últimos anos, né, feito os esforços para mudar a legislação para que esses benefícios federais, né, e, consequentemente, vão implicar nos âmbitos estaduais e municipais, possam ser reestruturados. Tem um projeto da nova 9717 que deixa mais conservador esses benefícios. Então, quer dizer, a Previdência Complementar, com outros deveres de casa que cada Estado e a União têm que fazer, vai gerar, no futuro, um equilíbrio financeiro e atuarial para a Previdência do estadual. Essa economia esperada de cerca de 200 milhões anuais, a partir do momento em que ela acontecer, qual o impacto que o senhor acredita que haveria aí nas realizações, das políticas públicas do governo? Só lembrando, os 200 milhões é com a maturação dela, né? Então, no início, ela vai começar com poucos servidores ainda optando pelo regime de previdência complementar. E da onde surge a economia? Hoje, né, sobre a totalidade da remuneração, né, o Estado paga 22%. Né? E a partir da previdência complementar, sobre o que excede o teto, ele não vai pagar mais 22%, ele vai pagar 8,5%. Tendo uma redução significativa aí de 13,5%. Né? Então, essa economia, com o movimento de entrada de novos entrantes, novos servidores, optando pela previdência complementar, essa economia vai ser significativa e vai ser crescente, atingindo os 200 milhões. Né? Isso reflete, né, na maior capacidade do Estado, principalmente a fazer novos investimentos. Né? Porque isso, na realidade, vai ser canalizado para investimento, já que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal coloca os parâmetros de custeio que cada ente federativo não pode estourar. Nosso tempo está se esgotando, mas se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, sinta-se à vontade aí. Eu sou de opinião que o projeto que o governador Renato Casagrande encaminhou, né, junto com os outros poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas, para a Assembleia, que foi devidamente aprovado pela Assembleia, é um grande avanço para a Previdência do Estado do Espírito Santo. Né? Vai trazer benefícios para o Estado e vai trazer benefícios para os servidores, fazendo com que esses servidores realmente consigam vislumbrar, né, as suas remunerações no futuro de uma forma muito mais transparente, muito mais equânime, né, e trazendo muito mais segurança a esses mesmos servidores. Né? Eu tenho certeza que isso é um projeto que vai dar certo. Quero agradecê-lo pela participação aqui no programa Opinião. Vamos torcer para que essa medida seja interessante para os servidores realmente, efeito prático positivo para os servidores e que com isso o governo também possa ter essa economia de recursos para investir principalmente na área social, que é o que todos esperam. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.